Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga e coach e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da história da minha transição e assim também explicar e justificar a origem do canal Transforme Dentro para Amar Fora. E aí a partir da história da minha transição vocês vão entender qual o objetivo desse canal e tudo que eu espero trazer aqui para vocês em termos de conteúdo, de valor e de auxílio para você passar pela sua transição capilar de uma forma muito mais tranquila, mais suave, se gostando mais e com a sua autoestima lá em cima, tá bom? Bom, meninas, a minha transição capilar efetiva aconteceu após a terceira tentativa. Vocês que estão em transição sabem como que funciona esse processo, né? A primeira vez é sempre muito dolorosa. Tem mulheres que já vão na primeira vez, encaram a transição. Eu precisei de 3 tentativas para na terceira efetivamente dar sequência. É sempre a mesma questão, a dificuldade de encarar as duas texturas, que para mim era bem complicado. As pessoas me conheciam já há muito tempo com aquele cabelo liso, aquele cabelo comprido, e a partir do momento que eu optei por fazer a transição, eu não queria ser vista de uma forma diferente, porque eu me achava bonita com aquele cabelo liso e achava que as pessoas também me achavam bonita daquela forma. Como a grande maioria das mulheres de cabelo crespo e cacheado, na minha infância o meu cabelo era super armado, super armado. E a minha mãe tinha uma dificuldade muito grande em lidar com aquele cabelo, porque não era o cabelo dela. E daí, assim, depois de muitas lágrimas, muito choro, muita saia na cabeça, né? A brincadeira era colocar saia na cabeça e jogar o cabelo, e eu me realizava como se eu tivesse um cabelo comprido e um cabelo... Eu falava sempre assim, que eu queria um cabelo que crescesse para baixo, não que crescesse para cima. E depois de muito insistir, e minha mãe também já... Tadinha, já sem saber o que fazer, sem conhecer muitos recursos, sem conhecer muito sobre o cabelo crespo, ela acabou optando pelo alisamento, que era o que se conhecia até então. E minha mãe fez o alisamento no meu cabelo. Se eu não me engano, eu tinha 10 anos. E eu achei que meu cabelo ficou lindo quando fez o alisamento. Porque meu cabelo ficou para baixo, que era o que eu mais queria. E daí aquele cabelo ficou daquele jeito, e daí eu já não queria mais deixar de outra forma. Eu queria continuar fazendo alisamentos. A minha mãe tinha a preocupação com relação ao uso da química no cabelo, de queimar a cor do cabelo, dessas coisas todas. Durante um tempo, eu não vou lembrar direito a idade, tá, gente? Eu não sou muito boa nisso. Mas durante um tempo, ela deixou de fazer a química no meu cabelo. Então, assim, ela fazia a escova, ela secava. E eu dormia com os bobs desse tamanho na cabeça. Então, eu lembro que cada vez que tinha que lavar o cabelo, era um tormento, né? Então, eu lavava o cabelo, sentava no chão da sala, no meio da perna da minha mãe. A minha mãe secava o meu cabelo, enrolava os bobs grandões para eu dormir e acordar com o cabelo mais arrumado, o cabelo ficava também um pouco mais liso, ficava solto, né? Eu conseguia balançar o cabelo. Diferente do que ele ficava sem fazer nada, só de lavar e deixar secar ao natural. E daí com isso eu fui crescendo, né? Eu acordava sempre com muita dor de cabeça por causa desses bobs, então eu reclamava. Ah, e tem um detalhe, né? Tinha todo esse processo de secar, dormir com bob, daí acorda, tira o bob, vai pra escola. Então, assim, tomar chuva, jamais. Começava a chover, eu saía correndo, porque tomar chuva era estragar tudo aquilo e ter que começar tudo aquilo de novo. E, assim, eu era super novinha, mas não era uma coisa que minha mãe queria fazer. Eu não queria que meu cabelo ficasse daquele jeito, né? Então, daí, a minha mãe também, de tanto ver eu reclamando, acabou que achando essa alternativa e nós demos sequência assim. E daí, eu não me engano, se eu já estava aí na minha fase dos 15 anos, acho que 14, devia ser uns 14 anos, porque 15 eu lembro que foi festinha, eu já estava com cabelo diferente. Então, nessa fase dos 14 para os 15 anos, eu entrei para o mundo do relaxamento, né? Aí eu comecei a fazer relaxamento no meu cabelo, não era um cabelo que ficava todo liso, mas era um cabelo que ficava assim mais com uma aparência de frisado. E daí comecei a usar muito creme sem enxágue, então eu tava sempre com o cabelo molhado pra ele ficar... Amassava, né? Que é liso, mas amassava. Pra ele ficar um cabelo mais fácil de lidar.
E sempre era esse termo, um cabelo mais fácil de lidar, preciso saber lidar com o meu cabelo. E nisso eu fui fazendo relaxamentos, alisamentos não mais, mas muitos relaxamentos. O meu cabelo quebrou muito, meu couro cabeludo queimou demais. É uma agressão, hoje vendo, né? É uma agressão com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com a nossa cabeça, com a gente. É uma agressão que a gente faz. Mas até então era o que eu tinha pra fazer. E daí depois de muito tempo, quando surgiu a progressiva, eu me rendi também à progressiva. Eu ouvi um termo esses dias que eu achei super interessante e eu me identifiquei também, né? Durante muitos anos eu fui uma dependente química. E realmente é isso que nós nos tornamos quando ficamos escravas desses processos de alisamento, progressiva, relaxamento. Nós nos tornamos, sim, dependentes químicas. E eu fui uma dependente química até os meus 38 anos, né? Desde essa fase dos 15 até os meus 38 anos. Então eu sempre me via com o cabelo dessa forma, mais liso. E depois da progressiva era liso mesmo, porque eu não deixava nem ele ficar assim. A questão da progressiva era, eu lavava o cabelo, eu secava, fazia a chapinha, porque eu queria ele liso na raiz, mas cacheado nas pontas. Então eu fazia a chapinha virando ele nas pontas para deixar a ponta encaracolada. Então assim, todo santo dia, não era só quando eu lavava, porque todo santo dia eu acordava, passava a chapinha para cachear as pontas de novo. O cabelo ficava um cabelo sim muito bonito. Era uma escravidão para manter toda essa imagem, né? Era muito complicado, muitas horas de dedicação para fazer isso, de lavar, secar e passar chapinha todos os dias. E também não era uma vida normal, de poder entrar numa piscina e sair do mesmo jeito que eu entrei, tomar chuva e ficar tudo bem. Então não, era o cabelo que eu arrumava e ele não podia com uma gota de água. E era assim que funcionava. E eu imagino que seja assim que funciona também para a maioria de vocês que estão aqui assistindo e que chegaram ao ponto de optar pela transição capilar por N motivos. Depois de muito fazer progressivas e tudo mais, já atingindo uma certa idade, eu queria muito ser mãe. E sempre pensando na maternidade, eu pensava como que eu ia fazer com o meu cabelo durante a gestação, porque eu não teria coragem de colocar o produto químico no cabelo enquanto eu estivesse gestante. E daí, pensando nisso, que eu comecei nessa questão de eu vou fazer a transição capilar. Li bastante sobre o assunto, já estava ciente das dificuldades com relação às duas texturas, que é o que se fala muito, e resolvi entrar uma tentativa, não consegui, a segunda tentativa, super difícil de desistir também. Na terceira tentativa, eu fui mais firme no meu propósito, e eu dei sequência no processo de transição capilar. Então, essa última tentativa, ela começou em janeiro de 2017, mais ou menos. Eu sei que eu fui lidando com as duas texturas, né? O meu cabelo cresceu até que rápido, porque a raiz logo aparecia. E a raiz era o que mais incomodava, e eu acho que é o que mais incomoda, né, gente? Que a raiz fica cheia, então parece que... Eu falava sempre que parecia que eu estava com capacete, que ficava aquele cabelo cheio aqui, e aquele cabelo minguado embaixo, que era ainda o cabelo que tinha a química, o cabelo com o restante da progressiva. E aí eu vivia de coque, né? Durante a maior parte da transição eu vivia de coque, ou eu fazia trança quando o cabelo estava mais comprido, que na verdade eu comecei a transição com o cabelo mais ou menos nesse comprimento. E daí então eu ia fazendo coque, ia fazendo trança, mas sempre o cabelo amarrado, esticado aqui, né? Que eu passava creme para não aparecer a raiz, eu falava que era para não aparecer a manifestação da raiz. E daí eu fui levando assim durante mais ou menos uns 8 meses. Quando chegou em setembro, eu optei por fazer o Big Shop, que é o grande corte, porque eu achava que meu cabelo já estava enorme, porque aquela raiz me incomodava tanto, que ela me incomodava num tamanho assim. E na verdade ela estava assim, tá, gente? E daí eu resolvi fazer o Big Shop. Não fui no salão especializado para cabelos étnicos. Eu fui no salão de um amigo, porque eu queria, na verdade, um apoio e alguém que eu pudesse ficar falando tudo que eu queria falar durante o corte. E foi nesse meu amigo que foi super paciente, foi um amor durante esse corte que nós fizemos. E eu falei tanto que eu lembro que ele me deixou de costas pro espelho, para ele poder fazer o trabalho dele. E daí eu só falava assim, cuidado com os meus cachos, não corta nenhum cacho, só corta o que tá liso. E a gente cortou. E quando ele me virou de frente pro espelho, gente, que susto! Era uma coisa que eu queria muito, né? Eu demorei muito para decidir. Quando eu decidi, realmente foi lendo tudo e
e assumindo todas as questões, porque eu não queria mais ter duas texturas. Eu já achava que estava tão difícil lidar com as duas texturas que se eu tivesse um cabelo só e fosse difícil, tudo bem, era uma textura só e eu ia tirar de letra. E daí foi um choque, sim, quando eu fiz o Big Shop, porque eu me olhava e eu não me reconhecia. Eu já não me reconhecia com as duas texturas. E quando eu me vi com aquele cabelo curto, foi mais chocante ainda. Eu saí do salão, fui na casa dos meus pais, né? Eu sou casada, então eu passei na casa dos meus pais antes para ter a aprovação deles, né? O suporte, o apoio. E daí quando eu cheguei na casa dos meus pais, o olhar foi de, meu Deus do céu, o que você fez no cabelo? Esse foi o olhar da minha mãe, primeiro. O olhar do meu pai, depois o mesmo olhar. E a minha mãe falou assim, mas você, o que você achou? E daí eu falei assim, achei que ficou melhor, porque daí eu não tenho que ficar lidando com as duas texturas, ficou mais prático. Eu não falei que ficou bonito, não falei que eu gostei, falei que ficou mais prático. Que era nisso que eu tinha que focar, porque eu tinha que focar em alguma coisa para não desabar, porque eu estava muito chocada com aquela nova imagem. E daí, assim, não foi uma aprovação, nem uma desaprovação, porque eles ficaram, acho que entraram na minha sintonia de, meu Deus, e agora? Que choque. E daí eu fui pra minha casa para mostrar o meu cabelo pro meu esposo. Meu esposo sabia que eu ia fazer o corte, meu esposo, ele incentivou muito a transição, inclusive. Ele falava que era melhor eu fazer isso de uma vez, que eu perdia muito tempo com o cabelo, eu deixo o cabelo cacheado de uma vez. E daí, quando eu cheguei, ele fez assim, tá vendo? Tá bonita, vamos fazer as coisas. Daí põe tiara, põe presilha, faixa, eu tinha um arsenal, né? Fora um arsenal de perfumaria que eu fui fazendo, porque tudo que eu via de creme eu testava, porque eu queria que meu cabelo ficasse bom. Então, não sou um creme novo para mulheres em transição, eu usava. Para mulheres pós-transição, já comprava também para ver se ele já dava o efeito do pós-transição. E daí o meu marido incentivou, mas não adiantava. Era comigo, era eu comigo. Eu não estava conseguindo me entender com aquela nova imagem, não estava me identificando com aquela nova imagem. E eu fiz esse corte, meninas, num dia muito especial, né? Meu marido tinha feito aniversário durante a semana e no dia que eu fiz o corte seria o dia do aniversário dele, da comemoração, num barzinho, junto com os amigos e tudo mais. E eu cortei nesse dia. Se eu já não aguentava o cabelo daquele jeito, eu achava que estava feio, então eu resolvi mudar nesse dia sem saber como ia ficar. E daí a minha primeira reação que eu falei pro meu esposo foi assim, olha, eu não vou hoje à noite, que seria a comemoração dele. E ele falou, vai sim, vai porque tá bonito, você quis cortar, então agora você vai, não dá pra ficar fechado em casa, né? E daí eu passei a tarde toda colocando brinco grande, brinco pequeno, brinco quadrado, brinco redondo, brinco colorido, brinco sem cor, faixa, presilha. Assim, eu fiquei praticamente o dia inteiro na frente do espelho, tirando foto, tentando achar algo que me agradasse naquela nova imagem. Isso não é uma regra, cada um tem uma reação com relação ao Big Shop, cada um tem uma reação também com relação ao processo de transição e as duas texturas. O que eu estou trazendo para vocês foi a minha experiência e o que eu aprendi com ela, ok? Então, daí eu fiquei nesse dia todo assim, tentando me encontrar, e no final do dia foi a festa do meu esposo. Eu acho que eu coloquei... eu troquei de roupa umas 10 vezes. Porque também a roupa não combinava mais com aquela nova imagem. Então, eu não estava conseguindo me entender com a imagem e as roupas também não conseguiam se encaixar naquela imagem. Até que nós conseguimos sair de casa. E daí, chegando lá, as pessoas também ficaram chocadas, porque ninguém sabia que eu ia cortar o cabelo. Poucas pessoas sabiam que eu estava em transição, porque como eu estava sempre de coque, parecia só que eu estava com o cabelo preso, né? Porque eu esticava muito a raiz. Então, realmente, todo mundo ficou muito surpreso. E a reação das pessoas foi, nossa, por que você cortou? E eu explicando tudo. Não, mas ficou legal, ficou diferente. Ficou diferente. Esse diferente ficava assim pra mim, ó. Diferente não é bom, diferente não é bom. Era essa sensação que eu tinha. E daí a noite toda foi horrível pra mim. O bar tinha um monte de espelho. Pra onde eu olhava eu me via e eu queria mesmo encavar um buraco, entrar dentro do buraco e ficar na minha casa. Eu não queria que ninguém me visse até meu cabelo crescer. Era isso que eu queria viver. Eu queria me fechar, me isolar, até eu me encontrar de novo com aquela nova imagem. Então passou a noite assim. Nós voltamos para casa, o domingo também a mesma coisa, eu tentando me encontrar. E daí chegou a segunda-feira, né? Enquanto nós estamos num ambiente seguro,
de família, mesmo os amigos eu considero ainda um ambiente seguro. As pessoas podem até achar algumas coisas, mas as pessoas têm um carinho por você, têm uma consideração por você. Então elas não falam o que vem na cabeça, né? Existe um limite ali, uma linha. Até porque eu não quero magoar o meu amigo, eu não quero magoar a pessoa. Então as pessoas podem até ter achado que ficou feio, ter achado que ficou ruim, ter achado que estava esquisito. Mas as pessoas não falaram isso. E daí, quando eu fui trabalhar na segunda-feira, uma pessoa da empresa, que fala alto, né? Eu tava longe da pessoa, a pessoa gritou assim: o que você fez no seu cabelo? Tá ridículo. Olha, gente. A minha resposta foi de bate pronto assim: eu não pedi a sua opinião. Foi a única resposta que eu consegui dar. E ali no meu canto eu fiquei. E ali no meu canto eu fiquei durante muito tempo. Então, o que eu fui percebendo? Eu fui realmente ficando mais calada. Eu fui evitando falar com as pessoas. E quando eu falava com as pessoas, eu também não olhava mais nos olhos delas. Porque eu acho que eu fiquei com tanto receio de ver a reação delas com relação à minha imagem, ou perceber alguma forma de julgamento com relação àquela imagem, que eu passei a evitar contatos, eu passei a evitar olhar nos olhos, e eu passei a evitar ao máximo me expor. Eu não queria mesmo me expor. E nessa época, como eu falei pra vocês, eu sou psicóloga e coach. Eu estava desenvolvendo um trabalho e pra mim era super importante gravar vídeos. E eu não conseguia gravar vídeos. Eu chegava na frente da câmera e eu repetia aquela frase até que a pessoa falou: tá ridícula, você tá ridícula. E eu não conseguia gravar. Então, assim, foi um efeito de muito tempo, um efeito grande de muito tempo, porque a gente sabe que a transição, ela demora em torno de 1 ano e meio para acontecer. Então, quando eu fiz o Big Shop, não significa que eu finalizei a minha transição. O cabelo, assim, que a gente corta, pelo menos o meu cabelo, ele não tinha ainda uma forma, né? Ele não era nem... Ele não cacheava, ele tinha ainda... Parecia que ele estava liso em algumas partes, mesmo eu tirando todo liso, mas era um cabelo que ainda não tinha forma, ele ainda não tinha conseguido se encontrar ali na minha cabeça. E eu não conseguia também me encontrar com essa imagem. Então foi um efeito intenso e longo, porque o cabelo demora para crescer também, né? Diferente de quando o cabelo tá liso, que ele cresce 1 centímetro, a gente vê, o cabelo, quando ele cacheia ou quando ele encrespa, ele não cresce. Demora muito pra gente sentir o efeito desse crescimento, porque o cabelo enrola. E daí eu fiquei muito tempo assim, escondida. Eu fui realmente me sentir à vontade com a minha imagem abril, maio de 2018. Então, se a gente pensar que eu cortei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu fiquei 8 meses escondida. 8 meses evitando contato. Eu continuei fazendo as coisas? Sim. Eu não deixei de trabalhar, porque a gente não tem como se dar o luxo de deixar de trabalhar. Eu não deixei de ver os meus amigos, mas assim, eu não queria mais sair em foto. Se fosse um evento que eu pudesse recusar, eu recusava. No meu trabalho eu já não me expunha tanto. Com relação aos vídeos que eu precisava desenvolver no trabalho, eu não desenvolvi esse trabalho. Pelo menos não desenvolvi da forma que ele teria que ter sido desenvolvido na época. E cada vez eu fui ficando ali mais oprimida, mais encolhida, mais encurvada, mais escondida. E isso foi um efeito muito doloroso, né? Muito sofrido para mim. E eu imagino que também para as pessoas mais próximas à minha volta, porque as pessoas percebem que as coisas não estão muito normais. Fora que assim, tinha dia que eu chorava mesmo, porque eu me achava muito feia. E eu achava que meu marido também já não se interessava mais por mim, porque eu estava feia. Na verdade, eu não estava mais interessada por mim. Eu estava me achando feia, eu não estava aceitando a minha imagem. E a partir de tudo que a gente sente, a gente começa a achar também que o ambiente está agindo da mesma forma que a gente. Não que o ambiente, a sociedade, não estivesse pensando da mesma forma. Depois eu entendi muitas coisas com relação a isso, que também a gente vai conversar aqui. Mas, principalmente, a imagem que eu tinha de mim era o que mais me afetava com relação ao olhar externo. Porque eu não estava fortalecida internamente, eu não estava blindada internamente. E eu procurei muito na internet com relação à transição, com relação ao Big Shop. Eu ouvia comentários positivos, ouvia comentários negativos, meninas que amaram, estavam super bem com o seu novo visual, meninas que estavam se sentindo feias, mas também falavam: ah, eu tô me sentindo feia, mas logo o cabelo cresce, e ia só até aí.
E teve até momentos que eu achei que era exagero da minha parte. Tudo aquilo que eu estava sentindo, porque era muita coisa que eu estava sentindo. Eu digo até que eu fiquei muito estranha durante 1 ano e meio. Né? Eu fiquei diferente do que eu era, eu me comportava diferente do que eu era. E daí o cabelo foi crescendo, eu fui me entendendo com relação àquela nova imagem. E a partir daquela nova imagem eu fui criando um estilo diferente. Um estilo de vestir, um estilo de maquiagem, com relação aos acessórios, e eu fui me encontrando mais. E depois que eu finalizei esse processo de transição, que meu cabelo já estava num comprimento legal, eu já conseguia me comunicar com as pessoas de uma forma diferente, como eu era antes. Mas assim, sempre muito receosa ainda com relação ao volume, que eram algumas coisas assim. Eu não deixava meu cabelo pá. Ainda não deixo muito pá. Agora ele tá meio úmido ainda. Mas assim, aquele armadão de chegar chegando nos lugares. Isso eu não tinha. Isso eu não me sentia à vontade. E daí, no final desse processo de transição, eu comecei a prestar atenção e comecei a perceber as movimentações que eu tive que fazer para me fortalecer, as movimentações que eu tive que fazer para ir trabalhar, as movimentações que eu tive que fazer para continuar dando um ritmo na minha vida e para eu me sentir bem. Eu não fiquei 100% durante o meu processo de transição, porque muitas coisas eu fui entender depois, olhando de fora, quando passou. Mas eu fiz, sim, muitas movimentações para conseguir passar pelo processo de transição sem me deixar deprimir. Tá? Digamos assim, eu fiquei me sentindo feia, eu fiquei chateada, eu fiquei triste em muitos momentos, mas eu fiz sim algumas manobras e eu usei algumas formas para que eu não me deprimisse durante o processo, que me ajudaram. E olhando de fora, depois, eu vi que eu poderia ter feito muito mais, de formas diferentes, para ter fortalecido esse meu interno e para ter me blindado. E eu procurei muito com relação a isso, e na época eu não encontrei. Porque se eu tivesse encontrado isso, eu passaria pela minha transição, que tinha sido uma decisão minha, mas com muito mais leveza, aproveitando a experiência, vivendo a experiência, e vivendo essa transformação de uma forma mais intensa, mas com mais alegria. Isso realmente eu não fiz durante o meu processo de transição. E daí, depois que eu finalizei, que eu consegui olhar de fora, assim, olhar o todo e analisar a situação com mais clareza, com mais presença, eu entendi que a transformação acontece sim do lado de fora, mas ela acontece muito mais e principalmente do lado de dentro. A transição, a transformação acontece dentro, gente. E por isso que é tão chocante. Não é simplesmente o cabelo. O cabelo a gente pode procurar milhares de cremes, que foi o que eu procurei. A imagem a gente pode colocar milhares de acessórios, que foi o que eu fiz, mas a dor continuava aqui dentro. E tem uma outra coisa também. Quando a gente entra no processo de transição capilar, a gente começa um processo de redescoberta da nossa identidade, de assumir e um processo de exibir uma característica negra da raça, das mulheres pretas, uma característica muito forte que é o cabelo cacheado, o cabelo crespo. E aí o que eu fui entender depois, ao final da minha transição, é que, na verdade, durante esse processo, à medida que eu deixei a minha raiz aparecer, que foi quando eu fiz o Big Shop, porque até então a raiz estava escondida. Quando eu deixei a minha raiz aparecer, eu comecei a ser vista como mulher preta. E a questão maior foi eu me identificar com esse olhar externo. Aí que eu falo para vocês a importância da construção da identidade. Existem muitas mulheres que passam pelo processo de transição, mulheres... E assim, gente, transição é muita coisa. A mulher que tinge o cabelo de loiro e de repente fica morena, ela passou por uma transição capilar. A mulher que tem um cabelo comprido a vida toda, ela corta curta, ela passou por uma transição capilar, por uma mudança, por um movimento. Agora, a transição capilar que tem o maior impacto realmente, ao meu ver, é a transição da mulher preta que passa de um cabelo liso e ela sai de uma imagem socialmente aceita, de um padrão europeu que foi instituído,
ela abandona essa imagem dentro de uma sociedade que ela pertencia e que ela era aceita, para assumir uma imagem com uma característica forte da mulher preta, característica dos negros, e ela vem com esse traço forte estampado no seu rosto, um traço que é passível de discriminação, passível de preconceito, e automaticamente o olhar da sociedade muda para essa mulher. E a necessidade de aceitação, a necessidade de aprovação e valorização é a mesma que todas as pessoas têm e é a mesma que ela tinha antes. Só que ela já não encontra mais o respaldo que ela tinha antes. Porque ela abandona a imagem de mulher preta aceita do cabelo liso, bem visto, para mulher preta de cabelo cacheado, crespo, armado, com frizz, que já não é mais tão bem vista assim pela nossa sociedade, que é a realidade da sociedade brasileira. Então, assim, gente, o que eu aprendi no meu processo de transição foi a importância da blindagem da autoestima, a importância do autoconhecimento, a importância do autocuidado, para que seja possível nem sempre reconstruir, mas descobrir a sua identidade. Porque quando a gente é pequenininha do cabelo enrolado, pequenininha do cabelo crespo, na nossa infância a gente escuta muitas coisas. E assim, e a gente depois apaga isso, né? A gente deixa isso escondidinho lá no nosso inconsciente, porque são coisas com as quais a gente não quer tomar contato. Então tá tudo ali guardadinho. E depois a gente vai lembrando, né? Eu ouvia muito que... Eu tinha um apelido que era Capitão Caverna. Olha isso. Cabelo de bombril, que são aquelas coisas que eu nem sei se ainda as crianças usam isso. Deve ter um monte de novidade de apelido aí. Mas na época era muito Capitão Caverna, cabelo de bombril, cabelo duro, neguinha do cabelo duro. Isso são coisas que eu ouvia na escola, na rua. Quando tocava a música de samba, a nega do cabelo duro, eu nem olhava para as pessoas porque eu não queria que falassem do meu cabelo. Então eu ficava meio escondida. Essas coisas todas eu fui lembrando depois, porque realmente estava tudo guardado, tudo escondido ali no lado mais escuro do meu inconsciente, mais protegido. E daí assim, eu escutei muitas coisas, eu imagino que vocês também tenham escutado muitas coisas, que daí à medida que a gente tem uma possibilidade de mudar e evitar isso, a gente faz. Os pais, muitas vezes também, numa tentativa de proteger os filhos, de ouvir e passar por isso, fazem também, né? Esse processo de alisamento, esse processo de... Coloca a criança dentro do padrão aceito. Coloca a mulher, principalmente, a menina do cabelo enrolado, do cabelo armado, do cabelo crespo, dentro de um processo socialmente aceito, que é o cabelo liso. E daí, quando você passa pela transição capilar, quando você se vê de novo com aquela imagem que vai te remeter, sim, à sua infância, lembrando que nem sempre o seu cabelo de hoje, o seu cabelo pós-transição, vai ser o mesmo cabelo que você tinha quando era pequena. Passou muito tempo, o seu organismo mudou, a estrutura do fio pode ter mudado, muita ação da química no cabelo também. Então, nem sempre o seu cabelo vai ser aquele. Então, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação à nossa expectativa no pós-transição. Porque se a gente entra para a transição com uma expectativa de um cabelão da blogueira, da famosa, aquele caixão comprido, nem sempre esse vai ser o resultado. E por isso que é super importante a gente entender que a transição acontece mais e principalmente do lado de dentro. Porque a transformação dentro é tão maravilhosa, é tão poderosa, que independente do resultado fora, se seu cabelo ao invés de ficar com cacho largo, ficou com cacho pequeno, ao invés de ter ficado cacheado, encrespou, ou ao invés de ter ficado com black, que era o que você queria, o cabelo fez cachinho. Então, assim, à medida que você está bem estruturada por dentro, à medida que você constrói essa identidade, que você blinda a sua autoestima, que você se blinda com relação a todos esses comentários externos que vão acontecer e que não estão no seu ou no meu controle, você começa a ver de forma diferente o resultado da sua transição. Então, mesmo que a expectativa inicial seja um cabelo X, se o resultado for um cabelo Y, W, Z, você não vai se incomodar, porque a transformação maior aconteceu e foi dentro. E o seu ganho com isso foi tão grande, o seu aprendizado foi tão grande ao longo dessa caminhada, que o cabelo é uma consequência. O cabelo é um acessório, digamos assim.
É lógico que o cabelo é super importante, gente. É a nossa imagem, a nossa apresentação, é o nosso cartão de visitas. Mas a gente começa a entender que tem tantas outras coisas, tem tantos conteúdos, tantos comportamentos, tantas coisas que são tão mais importantes e que no fim, se você souber usar bem, se você souber colocar na hora certa, entender esse conjunto, vai ter tanta força e vai ser tão mais bem colocado do que o seu cabelo vai ser bem colocado numa apresentação. A gente acaba entendendo o poder que a gente tem como mulher preta. A gente acaba entendendo a força que a gente tem e o lugar que a gente tem na sociedade como mulher preta. Porque assim, gente, o preconceito existe, a discriminação existe, mas ela acontece também muito e principalmente dentro da gente. Então é muito importante a gente se blindar. E foi isso que eu aprendi com o meu processo de transição, dessa importância. E é isso que eu vou trazer para vocês no canal Transforme Dentro para Amar Fora. A importância dessa mudança, como fazer essa transformação, como passar por esse processo de transição dessa forma que eu falei com vocês, com mais tranquilidade, com mais leveza, aproveitando essa experiência e se blindando por dentro. Porque quando você está bem dentro, isso vai refletir fora. Para que você consiga, assim, entender que o seu processo de transição aconteceu por algum motivo, você começou a transição por uma necessidade, uma vontade, por uma influência, porque é moda, às vezes por um processo químico que não deu certo, por causa da gestação, por vontade de ser mãe, como foi meu caso, por diversas questões. Você começa por uma questão e você termina descobrindo outras tantas questões. E o aprendizado é imenso. E é isso que eu quero trazer para você, porque ninguém precisa ficar escondida, sofrendo, deprimida muitas vezes, triste durante tanto tempo. A transição capilar, ela não é curta. Não é um processo que você vive, vai ser rapidinho, tudo bem. Se eu ficar feia, não é só ficar feia. Se eu ficar feia, se eu não gostar das duas texturas, que tudo isso também acontece. É rapidinho, depois logo passa. A mudança é tão grande, gente, é tão intensa, que não tem logo passa. A gente precisa, à medida que a gente vai cuidando do cabelo, com todos os produtos que a gente vê na mídia, que são muito necessários, ajudam muito, muito, a você se sentir mais tranquila com relação ao seu visual, a você ir se adaptando a esse novo visual, criando novos estilos. Mas você também precisa ir se blindando e cuidando com todo o carinho, com muita atenção, com muita dedicação, com muito autoconhecimento, com muito estudo do seu ambiente interno também. Porque daí sim, mulheres, a transformação acontece. E daí você vai sair muito mais forte, muito mais firme, muito mais empoderada, que é a palavra do momento, muito mais empoderada ao final do seu processo de transição. E você vai ver que valeu muito a pena passar por esse processo com essa leveza e ao longo desse processo se permitir construir uma nova você. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui no Transforme Dentro para Amar Fora. Esse autoconhecimento, como fazer isso, como viver esse processo, porque eu quero mesmo que você viva o seu processo de transição diferente do que eu vivi. Mas eu aprendi muito, então foi muito bom passar por ele e ter aprendido tudo que eu aprendi para hoje chegar aqui na frente de vocês e falar que vocês não precisam passar pelo que eu passei, porque eu já entendi algumas receitinhas do que precisa ser feito. E é isso que eu vou trazer para você, para que você coloque essas receitinhas em prática, para que você coloque esses passos em prática, para você viver a sua transição muito mais leve, para você ficar se sentindo muito melhor, para você não ficar brigando com o seu espelho, não precisa ficar de mal do espelho, não evite espelho, se olhe, se observe, se conheça, veja os seus traços, se permita ver-se diferente e se permita transformar-se de verdade. Não só o seu cabelo, mas dentro também. Porque à medida que você se transformar dentro, você vai entender que você vai amar muito mais o que você tem aí do lado de fora. Seu cabelo, seu rosto, sua pele, tudo. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha história. Compartilhem, meninas. A nossa ideia aqui é formar uma corrente forte, de mulheres fortes, que entendam o seu processo e passem por o seu processo da melhor forma possível, que não desistam no meio do caminho,
Eu sei que tem muitas mulheres que desistem da transição e perdem a oportunidade de viver essa transformação real. Então compartilhem, se inscrevam aqui na página, no canal, para vocês receberem notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Deixe o seu like também e compartilhem, isso é o mais importante. Quanto mais mulheres tiverem essa informação, maior a nossa corrente e mais forte essa corrente vai ficar. Obrigada, meninas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!